A fumaça do vulcão deve ter dado forças a essa sua fraca armadura. Do contrário, você teria morrido instantaneamente com o impacto do meu golpe. Deve agradecer ao velho ancião. Shiva é um cavaleiro de prata a serviço do santuário. Ele é o orgulhoso usuário da armadura de prata de pavão. Junto com seu parceiro de treinamento agora são discípulos de Shaka, a quem adoram como uma divindade. Shiva, junto com a agora, são enviados para a Ilha Canon para confrontar Ikki. No passado, Shiva de Pavão e agora de Lótus passaram por sua formação como cavaleiros sob a orientação de Shaka de Virgem, com quem meditaram na companhia de outros discípulos do Cavaleiro de Ouro. Anos depois, na época da Batalha das 12 Casas, Shaka envia seus 2 alunos para a Ilha Canon com o objetivo de se livrar de Ikki de Fênix, que não foi para o santuário, ao contrário de seus companheiros. Ikki recarrega sua energia na cratera de um vulcão ativo para curar os ferimentos sofridos nas lutas anteriores. Os soldados do santuário invadem a vila próxima ao vulcão, aterrorizando os moradores para descobrirem o paradeiro da Fênix. Eles tomam como refém a jovem Helena. Helena grita por socorro e este chega em Ikki, que aparece e mata os soldados sem a menor dificuldade. Logo depois, Shiva do Pavão, e agora de Lótus, apresentam-se. A luta começa entre Shiva e Ikki, enquanto agora prefere ficar de lado, julgando inútil sua intervenção. O golpe Asas da Fênix é parado por uma espécie de barreira magnética que protege o corpo de Shiva e Ikki é golpeado pelo seu oponente. Helena intervém entre os combatentes pedindo ajuda, pois sempre lhe disseram que os cavaleiros eram boas pessoas. Shiva então joga a menina na cratera cheia de lava, alegando que ele fez isso por pena, já que ela não tinha mais família. Ikki, furioso, o acerta com o golpe Ilusão da Fênix, determinado a matar Shiva e fazê-lo experimentar o inferno. Shiva então se imagina meditando debaixo de uma árvore, mas a grama de repente se transforma em cobras que o picam e o fazem queimar em chamas infernais. O Cavaleiro de Pavão ri dessa visão, pois os ensinamentos de Shaka os ensinaram a ignorar a dúvida e o medo, o que o protege dos efeitos dessa técnica mental. Ikki fica paralisado enquanto Shiva canta uma música seguida de um ataque composto por uma infinidade de socos. Ikki, no chão, vê Helena que consegue sair da cratera do vulcão, e os apelos da menina dão a Ikki forças para se levantar. Agora desce para se juntar a Shiva e uma flor de lótus toma forma atrás dele enquanto se abre aos poucos para simbolizar o crescimento de seu cosmos, enquanto Ikki mais uma vez se sente paralisado. Ikki finalmente vê a flor de lótus totalmente aberta, prova de que o cosmos de agora atingiu seu clímax. Isso então desencadeia sua técnica final que atinge Ikki de frente. No santuário, Athena tenta se comunicar com Ikki para encorajá-lo, mas sente que algo está atrapalhando. Helena toca a mão de Ikki, que então se levanta e chama os 2 cavaleiros de assassinos. Agora retruca que Ikki não é melhor do que eles, dada a quantidade de pessoas que matou. Ikki admite que seu lugar é no inferno, mas primeiro ele deve continuar a lutar por seus amigos, mesmo que tenha que enfrentar deuses. Os discípulos de Shaka dizem a si mesmos que é perigoso deixar tal homem vivo e atacam a Fênix, cujos movimentos continuam bloqueados por uma força desconhecida. Athena finalmente consegue intervir e interrompe a meditação do Cavaleiro de Virgem. Ikki então recupera sua liberdade de movimento e devolve uma saraivada de golpes nos atordoados Shiva e agora. Shiva usa o seu golpe novamente, que é facilmente defendido por Ikki. Agora então tenta pegá-lo com seu golpe, sem mais sucesso. Os 2 cavaleiros finalmente pegam Ikki no ar e o prendem em uma rede psicocinética para jogá-lo no chão. Uma tentativa ainda em vão porque Ikki se livra do golpe e então projeta seu poderoso golpe que mata instantaneamente os 2 discípulos de Shaka. Observações. Shiva é uma pessoa que treinou seu espírito para controlar suas emoções, suprimindo todos os seus pensamentos negativos, inclusive seus medos. É um fiel discípulo de Shaka. As ordens que lhe são dadas pelo seu mestre são sagradas que deve cumprir a todo custo. Porém demonstra estar longe da iluminação divina, estando disposto a cometer atos cruéis em nome da justiça, pois é alguém que está disposto a assassinar outra pessoa, simplesmente para evitar que ela venha sofrer neste mundo, mostrando ter uma visão distorcida do que é misericórdia. O nome Shiva significa o destruidor. É um dos 3 principais deuses do hinduísmo e forma uma tríade com Brahma e Vishnu. Disse que o corpo de Shiva é composto de 5 mantras, sendo o 5º chamado de agora. Um dos símbolos de Vishnu é uma cobra enrolada em seu pescoço, o que pode lembrar a cena em que Shiva de Centeia recebe o golpe fantasma e começa a imaginar que cobras cobrem seu corpo. Outra possível inspiração para a cena acima mencionada poderia ser a divindade Tara, a encarnação feminina do Buda. Existem diversas emanações de Tara, diferenciadas entre si pelas suas cores, e em particular a Tara verde, cor da armadura de Shiva. Com esse nome ela controla cobras,
defende as pessoas contra esses répteis, e um de seus símbolos é o pavão sobre o qual está sentada. O pavão é uma das 88 constelações oficiais, no século XVI. Portanto, não há realmente nenhuma mitologia associada a isso. Na mitologia grega, Ió, sacerdotisa da deusa Hera, foi seduzida por Zeus, que então assumiu a aparência de uma nuvem para visitá-la, enquanto ele também a transformava em uma novilha branca para enganar a ciumenta Hera. A deusa, porém, não se deixou enganar, e mandou colocar o gigante Argos para zelar por Ió com seus 100 olhos que se revezavam durante seu sono para permanecer sempre vigilante. Isso, porém, não desanimou Zeus, que mandou Hermes matar Argos colocando para dormir com sua flauta. Hera recolheu os olhos do gigante para colocá-los na cauda do pavão, em agradecimento por seus fiéis serviços. O diretor de animação dos episódios onde aparece a dupla Shiva e Agora estava trabalhando na série de TV Hokuto no Ken no mesmo período. O que pode ter inspirado o golpe de Shiva, que é semelhante ao famoso Hokuto Yakuretsu Ken de Kenshiro. Na série de TV original, Shiva nunca anuncia sua posição para Ikki, apenas seu nome e constelação. No entanto, no Jump Gold Selection 2 lançado em novembro de 1988, Shiva é apresentado como um cavaleiro de prata. Mais tarde, o livreto do DVD Andromeda Box de 2003 remove Shiva da categoria Cavaleiros de Prata. Este cavaleiro é assim reconhecido como cavaleiro com constelação, porém sem categoria. Em 2014, contra todas as expectativas, através do encarte do Blu-ray Box e da série de TV, o personagem mais uma vez se junta ao grupo dos Cavaleiros de Prata. No jogo Saint Seiya Paradise de 1992, Shiva é apresentado no grupo de Cavaleiro de Prata, e na versão cartas também está na mesma categoria. Igualmente podemos falar do jogo Saint Seiya Online, que apresenta a armadura de pavão baseada na de Shiva, e tendo a principal técnica dos usuários o golpe dos 1000 braços e o golpe Transfiguração. Lembramos que Kurumada participou ativamente do desenvolvimento desse jogo. Nos cartões colecionáveis italianos e no álbum latino-americano de 2004, produtos licenciados, aparecem informações sobre o personagem, como idade e local de nascimento, porém os dados mudam dependendo da fonte. Também é revelado novamente que Shiva pertence à patente prata, o que condiz com as outras fontes. Outro fato curioso é que Shiva de pavão e Agora de Lotus, mesmo sendo exclusivos do anime de Saint Seiya, tiveram os esboços conceituais criados por Kurumada. Isso foi descoberto em 2015, quando vários esboços raros de Kurumada foram leiloados. Graças a eles, se descobriu que Agora seria chamado Hagora, nome do suposto único filho de Buda, e Shiva se chamaria Naritsu, primo e um dos principais discípulos de Buda. Podemos notar também que a armadura de Shiva é baseada no pavo Muticus, pavão verde, enquanto a armadura de Pavla e Mayura aparentam ter sido inspiradas no pavão leucístico, conhecido como pavão branco, e no pavo Cristatus, pavão azul. Isso permitiria ter mais de um cavaleiro de pavão ao mesmo tempo, assim como aconteceu com a armadura de Hidra. Observações de nossa equipe: Shiva e Agora servem para prolongar, de uma forma um tanto sutil, os episódios do Santuário, e são particularmente cruéis para pessoas que supostamente receberam os ensinamentos de Buda através de Shaka. Devemos frisar que o próprio Shaka não era nenhum modelo de compaixão neste período da história da série de TV. A necessidade de sua existência é se preparar para uma rivalidade entre Ikki e Shaka que existia no mangá, mas ainda não foi construída no anime. Na verdade, o mangá em sua edição de capa dura apresenta um capítulo que mostra o passado de Ikki na Ilha da Rainha da Morte. Esta passagem, que termina com o encontro entre Ikki e Shaka, na verdade não apareceu durante a saga dos Cavaleiros Negros no momento da pré-publicação, mas sim durante a luta contra Shaka no Santuário. Os escritores do anime, portanto, introduziram um episódio com Jango bem depois da saga dos Cavaleiros Negros, mas não colocaram Shaka lá. Mais tarde, eles provavelmente tiveram que encontrar uma maneira de criar uma rivalidade entre Ikki e Shaka, o que pode ter levado à concepção de Shiva e Agora. Para finalizar, Shiva fica em nossa classificação como A, que tem como base os Cavaleiros de Prata. Cavaleiros são pessoas maravilhosas, com verdadeira coragem e poder, e ele dizia que não importa qual o problema, eles sempre vão vir nos ajudar. Mas o meu avô tá morto, por que fez isso, cavaleiro? Me responde, por favor. Não! Espera! Shiva, não faça isso! Por favor, não faça isso! Zodíaco, vem comigo pra você aprender. É o rap do Zodíaco, cada signo um jeito de ser. É o rap do Zodíaco, vem comigo pra você aprender. É o rap do Zodíaco.
te criar.